Desliga o celular! Pessoal, vou desligar um pouquinho aqui. Esse é o Projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação. Aqui Felipe Jardim, professor de Biologia. Hoje a gente vai continuar aquelas aulas de Ecologia e hoje a gente vai falar de um tema bem importante aí para o Enem, que é o tema das relações ecológicas. Se você lembrar, no conceito de ecossistema que a gente falou, eu te falei que o ecossistema era formado pela união de dois fatores, aqueles fatores chamados abióticos e fatores chamados bióticos. E os fatores abióticos eram o quê? pH, salinidade, lembra? Aqueles fatores físicos e químicos do ecossistema. E os fatores bióticos são exatamente os fatores vivos daquele ecossistema. E um desses fatores bióticos são exatamente essas relações ecológicas, ou seja, as relações que os seres vivos mantêm entre eles. Isso que a gente vai tentar entender hoje. Que relações os seres vivos mantêm entre eles e quais as consequências dessas relações para esses indivíduos que vivem naquele determinado ecossistema. Para a gente começar a falar das relações ecológicas, a gente tem que saber que existem dois tipos de relações ecológicas. Ou seja, os seres vivos podem se relacionar com dois tipos de indivíduos, de seres vivos. Ou ele vai se relacionar com um ser vivo da mesma espécie que ele, ou ele vai se relacionar com um ser vivo que é de espécie diferente. Então a gente vai poder dizer o seguinte, que as relações ecológicas elas podem ser do tipo intraespecíficas. Quando elas forem intraespecíficas, elas vão ser entre indivíduos da mesma espécie, entre indivíduos que são da mesma espécie. Vem pra cá, dá uma olhadinha. Ou então elas podem ser relações interespecíficas, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes. Tudo bem? Então, lembra, intraespecíficas, indivíduos da mesma espécie. Além disso, dentro de cada uma dessas relações, elas ainda podem ser de dois tipos. Podem ser relações chamadas de relações harmônicas, ou podem ser relações chamadas de desarmônicas. Quando que a relação vai ser harmônica? A relação vai ser harmônica quando ela não gerar prejuízo para os envolvidos naquela relação. Então, não necessariamente vai ter que haver benefício. Basta que não haja prejuízo para que essa relação seja harmônica. Beleza? E quando que uma relação vai ser desarmônica? Lembra? Quem é que paga o jantar? Quem é que paga o cinema? Alguém está se dando mal, né, gente? Alguém está se dando mal nessa relação. Então essa relação vai ser desarmônica. Basta que um saia prejudicado, beleza? E aí, se um estiver sendo prejudicado, essa relação vai ser desarmônica. Então a gente vai falar das relações intraespecíficas e interespecíficas, e dentro delas, as harmônicas e as desarmônicas. A gente vai falar de cada uma delas, tentando dar exemplos para a gente conseguir aprender melhor. Então a gente começa aqui com as relações intraespecíficas harmônicas. E a primeira que a gente vai falar é uma relação chamada de sociedade. Na sociedade, o que vai acontecer? Os indivíduos vivem todos juntos, e nesse local que eles vivem todos juntos, indivíduos da mesma espécie, não esquece, intraespecífica, esses indivíduos vivem todos juntos, mas eles cooperam entre si, eles dividem trabalho. Onde é que você já viu isso? Se você vê Discovery Channel, vê esses canais, ou então, se ouviu falar, você vai lembrar, por exemplo, da colmeia. A colmeia. Lá na colmeia você sabe, as abelhas têm as operárias, não é isso? Tem a abelha rainha. Essas abelhas vivem juntas e elas cooperam entre si. Tem a abelha que é responsável por ir lá procurar um néctar. Enfim, elas dividem trabalho. Outro local. Isso aí mesmo, formigueiro, certo? Lá no formigueiro, você também encontra um tipo de sociedade. Cupinzeiro? Isso aí. Lá no cupinzeiro também você encontra esse tipo de sociedade. Então os indivíduos vivem todos juntos e eles cooperam entre si, beleza? E olha, percebe o sinal que eu coloquei aqui. Eu coloquei um sinal de mais. Isso significa o quê? O sinal de mais indica benefício. Isso indica que nessa relação todos os indivíduos são beneficiados, beleza? Todos os indivíduos têm algum tipo de benefício quando realizam esse tipo de relação ecológica. Um outro tipo de relação ecológica bem famoso são as colônias. Nas colônias, os indivíduos também vivem todos juntos e os indivíduos também dividem trabalhos, cooperam entre si. Mas tem uma diferença muito básica. Na colônia, os indivíduos uniram os seus corpos anatomicamente. Pensa, quando você vê uma sociedade como uma colmeia, por exemplo, cada abelha, apesar de cooperar e dividir trabalho com outras abelhas, cada abelha é um ser independente. As abelhas não são ligadas umas às outras. Na colônia, não. Na colônia, os indivíduos uniram os seus corpos. Vou te dar um exemplo. Se você olhar, por exemplo, os corais.
Se você olhar, por exemplo, um coral, você não vai saber onde começa um e termina o outro, porque eles uniram seus corpos. Uniram anatomicamente. Aí eles estão ali cooperando, dividindo o trabalho, mas uniram seus corpos. Outro exemplo, a caravela portuguesa, que é um tipo também de água-viva. A caravela, se você jogar no Google, você consegue ver a foto dela lá, ela também você vai pensar que é um indivíduo só. Você vai jurar que é um indivíduo só, mas na verdade é a união de 3 indivíduos ali que se uniram para poder formar aquela colônia, dividindo o trabalho. Então, diferença entre sociedade e colônia. Todo mundo é beneficiado, todo mundo coopera entre si, mas na sociedade não há união anatômica entre os indivíduos, eles são independentes uns dos outros. Na colônia não, há aquela união anatômica entre eles. Beleza? Então essa foi as relações intraespecíficas harmônicas. Vamos falar das desarmônicas. E aí a gente começa a falar de um grande detalhe. A competição. A gente já conversou numa outra aula sobre a competição. E eu te falei que a competição ela é prejudicial. Olha o sinal que a gente usa para designar a competição. Menos, menos. Isso significa o quê? Significa que todos os indivíduos que estão fazendo esse tipo de relação ecológica desarmônica intraespecífica, ou seja, competição entre indivíduos da mesma espécie, todos os indivíduos estão sendo prejudicados. Mas Felipe, às vezes alguém pode ganhar a competição. Tudo bem, você pode até sair vitorioso dessa competição com outro indivíduo, por ser mais forte, enfim. Mas, pelo simples fato de estar competindo, você está sendo prejudicado. Beleza? Você podia estar economizando energia, você podia estar economizando, podia estar acasalando, mas não, você parou tudo para fazer o quê? Para competir. Beleza? Então, essa é a competição. Um exemplo clássico de competição você pode botar assim, ó, bois competindo por pasto. Enquanto tem pasto para todo mundo, beleza, ninguém reclama. Agora, quando o pasto começa a ficar escasso, a galera fica chateada. A galera vai começar a competir mais radicalmente. E aí, as consequências vêm. Tudo bem, gente? Então, essas são as relações intraespecíficas. As harmônicas e as desarmônicas. Beleza? Vem pra cá. Agora a gente vai falar das relações interespecíficas, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes. Vamos começar aqui falando das harmônicas. Uma primeira relação importante que a gente fala é uma relação chamada de comensalismo. Olha o sinal do comensalismo, gente. Mais zero. Ou seja, alguém vai estar se beneficiando e o outro. Zero vai significar o quê? Nulo. O outro nem ganha, nem perde. Tudo bem ou não? Então, no comensalismo, um ganha e o outro não ganha nem perde. Belezinha? Então, olha só. Vou te dar um exemplo de um comensalismo bem tranquilo. Você já viu, provavelmente. O exemplo é o tubarão e a rêmora. Gente, você já viu? Perto quando você vê o vídeo de um tubarão, por exemplo, sempre tem aqueles peixinhos que ficam, ela fica ancorada ao tubarão, às vezes até fica andando ao lado dele, nadando ao lado dele. É a rêmora. O que a rêmora está fazendo ali? Kamikaze. Maluca. Não, calma. A rêmora, o que ela faz ali? Enquanto o tubarão comeu, sei lá, estraçalhou alguém, uma foca, por exemplo, sobrou vários pedacinhos de carne ali, o que a rêmora vai lá e faz? E come aquele resto. Então pensa, a rêmora se dá bem? Claro, ela come aqueles restos alimentares, ela não precisa ficar caçando, o tubarão que faz isso pra ela, beleza? Ela vai lá e come aqueles restos alimentares que sobra da alimentação que o tubarão comeu, caçou. E o tubarão ganha o quê? O tubarão não ganha nem perde. Para ele não vai fazer diferença aqueles pedacinhos de carne que a rêmora se alimentou. Então, essa relação vai ser chamada de comensalismo. Um ganha, o outro não ganha nem perde. Alguns livros você vai encontrar que o comensalismo é uma relação em busca de alimento, né? Como a gente deu esse exemplo aqui, beleza? Uma outra relação também importante é uma relação chamada de inquilinismo. E você começa a lembrar, inquilino, aluguel. Se o comensalismo a gente vai estar em busca de alimento, no inquilinismo a gente vai estar em busca de quê, gente? Claro, você vai estar em busca de abrigo. Um exemplo clássico de inquilinismo é um tipo de planta que são as chamadas plantas epífitas. Por exemplo, como as bromélias. Você está observando uma árvore, vê uma bromélia lá em cima, num galho alto pra caramba. O que aquela bromélia está fazendo lá? Se pendurando. Está lá em cima. A bromélia está procurando um local melhor para se abrigar. A bromélia está ali em cima para fazer o quê? Às vezes para pegar mais luz, porque se ela ficasse embaixo ela pegaria sombra, por exemplo. Então, essa planta ela vai ser chamada de epífita.
né? Epífita. A palavra fitus significa planta, epi, em cima. Então é planta que vive sobre outra planta. Beleza? Então é um exemplo clássico de inclinismo que a gente pode estar falando. Então, mas quem ganha? A bromélia, a epífita, porque está conseguindo um abrigo melhor, 0. A outra planta ganha o quê? Nada. Perde o quê? Nada também. Para ela, não vai fazer diferença. Beleza? Pessoal, agora a gente vai ver 2 outros grupos de relações aqui e você já começa a reparar, você está sempre um passo à frente da questão, sempre um passo à frente da questão. Olha como é que você repara aqui, que agora a relação ela é mais, significa o quê? Todo mundo é beneficiado. Compara aqui em cima, era mais 0. Então esses sinais te ajudam bastante. Então olha só, mais, ou seja, agora todo mundo vai se beneficiar. Então eu tenho 2 relações desse tipo, harmônicas, interespecíficas. A protocooperação e o mutualismo. Claro que a gente vai ter que diferenciar esses 2. Vamos começar falando da protocooperação. E eu vou começar te dando um exemplo. Um exemplo clássico de protocooperação, a gente pode falar, por exemplo, do jacaré e o pássaro palito. Se você reparar, você já deve ter visto o filme, o jacaré de manhã lá, fica lá com a boca aberta, e aí fica um passarinho lá, limpando, palitando, tirando o resto de carne do dente daquele jacaré. Pássaro palito, que a gente dá o nome daquele pássaro. Maluco, que nem a Rêmora, kamikaze, quer morrer. Não, pensa, por que o jacaré está ganhando, gente? Limpeza, é ou não é? O jacaré está ganhando limpeza, né? Aquele pedaço de carne podia, sei lá, dar um fungo, podia, enfim, causar algum problema para ele. E o pássaro palito está ganhando o quê? Alimento. É muito mais fácil pegar o alimento no dente do jacaré que já está ali comido, é só ir lá pegar, do que ele tem que procurar, caçar, enfim. Então, o jacaré ganha e o pássaro palito também ganha. Outro exemplo, o boi, né, e o pássaro chamado de anu. O anu, ele pousa sobre o boi e faz o quê? Fica comendo os carrapatos que estão sobre o boi. Gente, o que o boi ganha? O boi ganha, ele ganha limpeza, ele perde os carrapatos que estavam sugando o sangue dele. E o que o anu ganha? Alimento. Pensa, é muito mais fácil comer o carrapato que está sobre o boi do que ter que ficar procurando carrapato por aí para você se alimentar. Os carrapatos estão tudo lá esperando, é só vir comer. É ou não é? Então, é mais baixo. Mas pensa uma coisa, olha que detalhe interessante, ó. Nessa protocooperação, o que vai acontecer? O anu só come carrapato que está em cima do boi, é isso? O pássaro palito só come se tiver um jacaré com dente sujo para ele se alimentar. É isso, gente? Claro que não, né? O anu, claro que é mais fácil se alimentar do carrapato sobre o boi, mas ele não depende daquilo exclusivamente para poder sobreviver. Então, a gente vai dizer que a protocooperação é uma relação que não é obrigatória. Como assim não é obrigatória, Felipe? Ué, essa relação, você não precisa dela para sobreviver. É bom que a relação exista? Claro que é bom. Só que ela não é obrigatória. Beleza? Pessoal, o mutualismo, no que ele vai se diferenciar? Vou te dar um exemplo. Olha só, lembra, a protocooperação é uma relação que não é obrigatória, mas os 2 ganham. Beleza? No mutualismo, o que vai acontecer? Olha só, vamos pensar, um exemplo, você e as bactérias que estão no seu intestino. Essas bactérias são essenciais para que você consiga sobreviver. Elas te ajudam de várias maneiras. Elas produzem vitaminas para você, por exemplo, vitamina K, por exemplo, uma das principais fontes são as suas bactérias intestinais. Por exemplo, elas te protegem contra bactérias que causariam problemas para você, bactérias patogênicas. Então essas bactérias são úteis, tanto que você come lá, né, aqueles leites fermentados lá, o que o cara fala? Tem lactobacilos vivos. O que são lactobacilos? É açúcar? Não, gente, lactobacilos são bactérias. Beleza? Aquele outro iogurte lá, tem o tal do Dan regulares. Gente, então são micro-organismos que vão habitar o seu intestino aí e eles te ajudam a sobreviver. Agora, tira essas bactérias do seu intestino. Vai ficar complicado. Tanto é que quando você tem uma diarreia assim muito brava, né, uma diarreia muito intensa, o médico vai te passar um remédio chamado de Floratil lá, né? Floratil para recompor ele chama de flora intestinal, que a gente chama, né? Recompor essa microbiota intestinal, esses micro-organismos. Então, a gente vai dizer que no mutualismo a relação ela é o quê, gente? Ela é uma relação obrigatória. Essa relação ela tem que acontecer para que você consiga sobreviver. Vou te dar outro exemplo. Os herbívoros, como por exemplo o boi, né? E micro-organismos que vivem no intestino deles. Pensa, o boi, né, como herbívoro, se alimenta de vegetais e o principal carboidrato que compõe os vegetais é a celulose. Mas o boi não consegue digerir a celulose. Gente,
Se ele não consegue digerir a celulose, como é que ele comeria tanta quantidade de vegetal se essa celulose é o principal componente desses vegetais? A celulose ia entrar e ia sair do mesmo jeito, ela não seria digerida, para ele não serviria de nada. Mas no intestino do boi existem o quê? Esses micro-organismos, bactérias, protozoários, que vivem ali e que vão digerir essa celulose para ele. E aí sim o boi consegue. Claro que a gente não faz isso de graça, né, gente? Claro que essas bactérias, esses protozoários, esses micro-organismos, conseguem um pouquinho dessa celulose para eles conseguirem sobreviver. Mas o boi também se aproveita disso. Então, essa relação é chamada de mutualismo, enquanto essa relação é obrigatória. Tira esses micro-organismos do intestino do boi, ele não vai conseguir sobreviver. Ele depende delas para essa sobrevivência. Te mostrando o quê? Que você não está sozinho. Aquilo que a gente falou. A gente precisa estar todo mundo interagindo com outros seres vivos, interagindo com o meio de onde a gente vive. Vamos falar então daquelas relações desarmônicas, beleza? A primeira que a gente pode falar aqui é a predação. A predação é bem simples, gente. Lá, o leão lá se alimenta da zebra. Né? O leão e a zebra. O leão é o predador e a zebra é a presa. Gente, quem se deu bem? O leão, né, gente? Ele almoçou. E a zebra virou almoço, ela se prejudicou. Tudo bem? Então, predação, uma relação em que um se beneficia e o outro tem prejuízo, é uma relação desarmônica interespecífica, né? O leão e a zebra. Lembra daquele caso do boi e do anu? Lembra? O anu fazia o quê? Pousava sobre o boi para se alimentar do carrapato. A relação entre o boi e o anu era a própria cooperação. Mas a relação entre o anu e o carrapato qual é, gente? Predação, não é isso? O anu se alimenta daqueles carrapatos. Beleza? Outra relação importante, o parasitismo. Já que a gente está falando de carrapatos, vamos falar dos parasitas. O que é um parasita? O parasita é um ser vivo que vive sobre outro organismo, do qual ele retira lá o alimento que ele precisa para poder sobreviver. Então, um exemplo clássico de parasita, mas a gente acabou de falar, né? O carrapato. O que mais? Você lembra lá? O piolho. O que mais? Sanguessugas. Vamos falar de outros tipos. A solitária. Lembra a solitária? Vamos lembrar de outra aqui, ó, a lombriga. Todos esses caras aqui, ó, a lombriga, ela vive lá no seu intestino, que você come, ela rouba para ela. Ela está te parasitando, beleza? Ela está roubando de você. Aquilo que você come, ela rouba de você. Assim como a solitária faz, assim como o carrapato faz, ele rouba de você. Então são casos de parasitismo. É uma relação que a gente chama de parasita-hospedeiro. O parasita, o carrapato. O hospedeiro, por exemplo, o cachorro, o boi. E aí, o parasita se beneficia e o hospedeiro, claro, vai ser prejudicado. Beleza, gente? Uma outra relação importante para a gente falar aqui é o amensalismo. O amensalismo é uma relação bem interessante. No amensalismo, um ser vivo produz substâncias tóxicas que vão impedir que outros seres vivos vivam ao redor dele. Isso acontece classicamente com os fungos e as bactérias. Um exemplo clássico disso aconteceu com um inglês chamado Alexander Fleming. Esse inglês ficou tão importante que ele ganhou até o título de Sir, né, chamado de Sir Alexander Fleming. E o que o Fleming percebeu? O Fleming cultivava bactérias e um dia ele percebeu uma coisa bem interessante. Vou tentar desenhar aqui para você conseguir enxergar. Você pega uma cultura, você tem uma cultura de bactérias, beleza? Então essas bactérias crescem aqui, elas crescem. E o Fleming percebeu o seguinte, que um dia ele foi pegar a cultura de bactérias dele e nessa cultura havia crescido um fungo. Todo mundo que trabalha com bactérias, desespero total quando você cresce na sua cultura de bactérias quando cresce um fungo, né? Contaminou a sua cultura de bactérias, ou seja, o fungo ele se alastra aquilo ali e te atrapalha. E aí o Fleming percebeu lá que tinha crescido um fungo sobre a cultura de bactérias dele. Qualquer pessoa normal jogaria fora. O Fleming percebeu o seguinte, que ao redor do fungo as bactérias não cresciam. Tá percebendo? Existia o que a gente chama de halo. Fica um espaço em branco em torno desse fungo. E ele foi pesquisar por que as bactérias não cresciam ao redor desse fungo. Ele percebeu que o fungo produzia uma substância tóxica que inibia o crescimento bacteriano ao redor desse fungo. E essa substância tóxica, ele deu o nome de antibiótico. Já ouviu falar de antibiótico? Claro que sim, você já tomou provavelmente na sua vida. E esse antibiótico aqui descoberto foi um antibiótico chamado de penicilina, o primeiro antibiótico descoberto. Isso muda a história da medicina, né, gente? Porque até então não existia antibiótico. Se você pegasse uma infecção bacteriana, ou você se curava sozinho ou um abraço. E aí então, a
A descoberta da penicilina foi extremamente importante e vem dessa relação de amensalismo. O fungo produz uma substância tóxica, nesse caso um antibiótico, para impedir o crescimento de bactérias. Gente, pensa muito. Por que o fungo não quer que a bactéria cresça ao redor dele? Porque ele quer evitar isso aqui, ó. Tudo que o fungo não quer é competir, porque ele sabe que se ele competir, ele vai sair prejudicado. Então, essa competição vai ser uma competição interespecífica, certo? Entre indivíduos de espécies diferentes. Beleza?